que vai ser essa. De novo ele experimenta Julian Scherk, né, que era o pessoal que estava nessa época envolvido em mais dimensões. Eu acho que é Bernard Julian. Não, Daniel francês não é mesmo, Daniel italiano. Aí que é. E tem também um review lá do japonês que na época andou pelo ICTP, que é o Tani. É um archive dele, que é um review muito bom também. Eu trouxe aqui até com o xerox assim, do trabalho do experimento do Scherk, ainda sobre a forma de pré-print que eu tinha, mas ele está publicado já há muitos anos, né? Bom, então vamos lá. Bom, então a ideia, né, nós desenvolvemos aqui, nessas primeiras construções, né, o nosso esforço foi um pouco mostrar a relação da supergravidade, né, como uma simetria natural, uma simetria local, natural, do espaço-tempo de Minkowski, né? Nós tentamos mostrar que a supersimetria local ela nasce naturalmente nos setores de campo de spin 3 meios das representações do grupo de Lorentz. Com isso, a gente viu qual era a relação entre a supersimetria local e a gravidade, estabelecemos a relação, né, o acoplamento do spin 2 com o spin 3 meios, mostramos alguns aspectos do spin 3 meios, né, alguns aspectos negativos do spin 3B na ausência de gravidade, e vimos que a gravitação ela resolve algumas as inconsistências do campo do spin 3B. E daí construímos o nosso modelo em Agora, a discussão, né, nesse contexto, aí, se vocês olharem a data que nós estamos colocando aí, é 78, né, que era o contexto em que nascia a supergravidade, era o contexto também que se desenvolvia, se tinha havido um ressurgimento da ideia de Kaluza Klein, teorias de dimensões mais altas para representarem as simetrias do modelo padrão em 4 dimensões. Então, a ideia seria, nesse mesmo contexto aí, não nesse curso, nós não vamos explorar isso, já tinha se feito um estudo sobre as representações, as possíveis representações da álgebra de supersimetria. Então, se vocês estão lembrados lá, né, nós tínhamos os geradores na supersimetria, vou colocar desse modo, nós tínhamos visto que a gente tinha geradores de natureza escritorial, majorana,
E esses geradores em 4 dimensões, a gente pediu que ele satisfazia, né, uma relação de anticomutação que tinha essa estrutura aqui. Eu trabalhei com os tenores de 4 componentes, esses índices não são de 1 a 2, são de 1 a 4, isso aqui dava para nós, a gente tinha ganhado esse tipo de álgebra de menos 2, gama mi, C, alfa, beta, pi. Então, isso era a parte não trivial da álgebra de supersimetria. Nós vimos que os geradores, né, têm uma natureza fermiônica, mas eles não são, eles satisfazem essa relação de anticomutação com os geradores do momento. Então, isso dá uma espécie de um caráter não abeliano para essa álgebra e que envolve os peris. Então, isso era a álgebra, não essa só, a relação também QMI com P dá zero e PI com PI dá zero. A álgebra completa é essa, mas o que a parte não trivial da álgebra é essa aqui. Então, a questão é, será que nós podemos estender, podemos ter mais de um gerador de supersimetria? Então, se entendeu que é possível sim, é possível que esses geradores da álgebra de supersimetria, eles possam ter ainda um número interno, né, um número quântico interno, que em princípio pode ir de 1 até n. E esse número quântico interno aqui é o que dá o caráter da supersimetria estendida. Eu vou estender a supersimetria. Eu posso ter quantos geradores independentes? E aí essa álgebra, né? Tem o trabalho também nós vamos estudar nesse curso, vamos deixar para o curso que a gente for fazer supersimetria global. Isso aqui fica mais no âmbito da supersimetria global. Então, tem um trabalho do Hag, poucos antes, Pisônios, né? Esse famoso trabalho do Hag dos Pisônios, que é um Nuclear Physics. De 76 ou 77, em que eles classificam todas as álgebras de supersimetria mais gerais possíveis com esse índice interno. Então, quer dizer, aqui eles fazem uma classificação, né? Então, está na minha um estudo completo, né? Na álgebra supersimetria. E aí eles mostram que é possível sim nós estendermos essa álgebra colocando esses is, esse gerador, esse índice, acrescentando esse índice interno e a álgebra então que eles classificaram, ela vai assumir a seguinte forma. Ela Q alfa e barra com Q delta J. Isso aqui vai dar para nós. A primeira parte vai dar número 2, vai dar com delta de J. Está lembrado aí dos nossos cursos que essa combinação gama-mi-C é simétrica em alfa beta, né? Beta-PI. E aparece aqui uma outra parte que vem, né, e vai aparecer, eu acho que é assim, gama 5C, alfa beta, que é tudo. Deixa eu ver se tem isso aqui, eu acho que vou colocar uma 5C. Isso aqui é o estendido. Dá o estendido aqui. Não dá para fazer isso, é um gama assim, porque tem que ser, a gente sabe que o C tem essa relação entre C, gama mi transposto. C é menos 1. É menos gama mi C, né? É menos gama mi. Então a gente multiplica aqui por C, com essa relação aqui é a mesma coisa que gama mi C transposto, né?
transposto, gama B transposto, C transposto é menos C, então esse dado aqui fica menos, esse dado aqui já tem acima menos, então a matriz gama B C, ela é simétrica. Então isso aqui é simétrico em alfa beta, isso aqui é simétrico em J, porque essa relação tem que ser simétrica nessa prova, alfa beta e J. Se eu fizer a mesma coisa para o gama 5, né? Gama 5 transposto C menos 1. O gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Vai ficar C, 3 transposto, C menos 1, C, 2 transposto, C menos 1, transposto, C, menos 3, 2 vai ficar 3, 2, 1, 0. Certo. Então vai ficar 0, 1, acima menos. 2 vai ficar acima mais. 2 vai ficar mais. Você tem uma sequência de igual a gama 5. Você está com um sinal mais, está gama 5C. Então essa matriz aqui, né, vai ficar C, gama 5 transposto. Que é igual a menos C, 5 transposto, que é igual a menos 5 C transposto, é igual a menos 5C, né? 5C. Essa matriz é assim, então são as chamadas cargas centrais, só para ter essa relação aqui que eles derivaram. Então, essa é a relação que dá o número, né, de geradores, o número de geradores, que dá a álgebra com um número maior de geradores de supersimetria. Então, como a gente tem essa chamada supersimetria N extendida. Então, a gente tem uma N extensão da supersimetria. Esses geradores eles fazendo essas condições, lá são as cargas centrais. Você precisa dar essa álgebra aí. Bom, e aí, no seu trabalho, Rádio dos Anjos, depois de um trabalho bastante interessante do Daniel Friedman, né, que também estuda as representações da álgebra de supersimetria, fica mostrado que, se nós estivermos falando de múltiplos de supersimétricos de massa nula, então para nós o caso interessante é o caso de massa nula, porque no modelo padrão todo mundo começa sem massa, a massa é sempre zero, a massa é adquirida por quebra espontânea de supersimetria. Então, a construção mais importante é a construção feita com objetos de massa nula. Campos de Young-Mills, os campos de matéria, todo mundo tem massa nula antes da quebra espontânea de simetria. Então, as representações de massa nula, elas vão ser caracterizadas pelo multiplete, que descreve a degenerescência de objetos de massa nula, objetos bosônicos e fermiônicos de massa nula. A representação fundamental dos preços de mais baixa dimensionalidade com essas características, ele vai ter o spin máximo. O spin máximo dessa representação, ele vai ser dado por N sobre 2, no caso, o N parte inteira, né? N sobre 2. N sobre 2. Quando N for ímpar, isso vai dar N sobre 4. Isso aqui mesmo, né? Quer dizer, o N, eu pegar o caso da supersimetria, da supergravidade, o caso de uma supersimetria, se o spin máximo for meio, que é uma múltipla de matéria, N igual a 1, né? Para spin máximo igual a 4, N igual a 4, o spin máximo vai ser 1, tá certo? Representação fundamental, N igual a 1, tá certo? Então, é isso aqui, quando N é ímpar, dá N sobre 4, e quando N for par, N é ímpar, dá N sobre 2, e N par dá N sobre 4. Então, esse, por exemplo, se a gente quer descrever uma teoria de Young-Mills, né? Uma teoria de Young-Mills tenha o máximo spin que eu tenho na teoria de Young-Mills é spin 1. Então, a teoria maximamente estendida que eu posso ter de Young-Mills
é n igual a 4. Porque se eu fizer n maior do que 4, eu vou ter spins maiores do que 1. Então, para piano e a gente para no n igual a 4. Para gravitação, que é spin 2, eu pararia no n igual a 8. Então, a supersimetria, ela coloca esse vínculo entre o número de supersimetrias e o spin máximo da representação fundamental de massa nula. Representação de mais baixa dimensionalidade, com todos os objetos de massa nula, vai ter sempre esse spin máximo. Então, isso aqui nos diz que a gente para sempre em 8 supersimetrias. Essa discussão, então, levou a se pensar, se eu tenho 8 supersimetrias em 4 dimensões, em quantas dimensões eu poderia estabelecer uma supersimetria simples, uma única supersimetria? Então, a ideia seria, eu teria uma única supersimetria, n-1, num certo número de dimensões d, de tal maneira que daqui eu pudesse obter, por exemplo, n igual a 8 em 4 dimensões. É uma teoria, o n igual a 8, n igual a 8 supersimetrias em 4 dimensões, então a gente sabe que ela vai ter o spin máximo igual a 12, então ela vai poder descrever a gravitação. O spin máximo 2, então ela vai poder descrever a gravitação. Então, a pergunta é, que dimensão é essa que eu poderia colocar uma supersimetria de tal maneira que em 4 dimensões aparecesse em 8? Então, nós já sabemos um pouquinho, né, de teoria espinorial e dos nossos cursos anteriores. A gente sabe que o espinor em d dimensões, ele é um objeto complexo, né, em d dimensões, ele é um objeto que está associado à álgebra de Clifford dessas d dimensões, que é uma álgebra de dimensão 2 elevado à parte inteira de d sobre 2. Então, nós temos, em princípio, né, um objeto com 2 elevado a d sobre 2 componentes complexos. Em 4 dimensões, essa supersimetria é gerada por espinores de Majorana. Então, isso significa que nós teríamos aqui 8 supersimetrias com espinores de Majorana. Um espinor de Majorana, na verdade, em 4 dimensões, ele tem 4 componentes complexos. Mas, devido à condição de Majorana, a condição de Majorana reduz a 4 componentes reais independentes. Então, com as 8 supersimetrias, se eu tiver um espinor de Majorana, né, e alfa i, esse espinor aqui, for Majorana, cada um desses espinores vai ter 4 componentes reais independentes. Então, no total, né, de 8, então a gente teria em 4 dimensões 32 componentes, né, 32 componentes correspondentes aos geradores espinoriais. Essa seria a ideia. Então, a pergunta é, se eu vou para dimensões mais altas agora, meus espinores têm mais componentes. E aí, claro, eu vou precisar de menos espinores. Se eu tenho 32 geradores espinoriais em 4 dimensões, a gente imagina um espinor em 10 dimensões. 10 dimensões dá 2 elevado a 5, 32. Então, um espinor em 10 dimensões tem 32 componentes complexos. Em 10 dimensões, nós podemos impor a condição de Majorana. Então, a condição de Majorana. Então, eu tenho um espinor com 32 componentes em 10 dimensões, p igual a 10. 32 componentes complexos. Condição de Majorana, 16 componentes complexos. Então, as 16 componentes complexas que eu tenho aqui em 10 dimensões, aqui eu tenho 32 componentes, então, em princípio, eu poderia pensar que o caso n igual a 1, d igual a 8, ele seria correspondente ao caso n igual a 2, não, n igual a 8, d igual a 4, perdão. 8 supersimetrias em 4 dimensões poderia ser dado por 2 supersimetrias em 10 dimensões. Por quê? Porque aqui eu tenho espinores de Majorana com 16 componentes reais independentes. Então, 2 vezes 16, 32. Aqui eu tenho espinores de Majorana com 4 componentes reais independentes. Então, aquilo que seria os 32 geradores aqui, pode vir desses 32 geradores aqui. Então, esse é o caso de 10 dimensões, né? 2 supersimetrias. Mas aí a gente pode imaginar, se eu vou para 11 dimensões, né? Assim está falando aqui de espaço-tempo, sempre com essa característica de ter uma dimensão temporal e d menos uma
dimensões espaciais. Então, essa é a característica do nosso espaço-tempo D-dimensional. Um tempo D menos um espaço. Se eu estou em 11 dimensões, um espaço do tipo 1 mais 10, nós já sabemos também nos nossos estudos aí de álgebra de livro que os espinores em 2D e 2D mais 1, eles têm a mesma dimensionalidade. Então 10, né? Então 2 e 3, 4 e 5, 8 e 9, 10 e 11. 10 e 11 dimensões compartilham espinores de 32 componentes. Em 11 dimensões, nós podemos também impor a condição de Majorana. Então, se eu tenho aqui um espinor de Majorana, né, em 10 dimensões, né, nós temos aqui uma outra particularidade. Em 10 dimensões, quando nós pegamos o espinor de Majorana, ele tem 32 componentes. Então, ele dá 16 componentes reais. Agora, nós podemos ter também espinores de Majorana vário. Em 10 dimensões tem uma particularidade. Nós podemos impor a condição de Majorana, podemos impor a condição de Maio, em 10 dimensões, né? E podemos impor a condição de Majorana Maio também. São essas possibilidades que nós temos em 10 dimensões. Em 11 dimensões, a gente pode impor só a condição de Majorana, não tem sentido falar em espinor quiral em 11 dimensões, porque a dimensão é diferente. Então, o nosso espinor de Majorana, ele tem 2 elevado a 11 sobre 2, quer dizer, a parte dele é 5, então dá 32 componentes complexos, né? Em princípio, 32 componentes complexos, e aí nós teríamos 16, né, componentes reais independentes. Se eu quiser falar de, então, N supergravidade, N igual a 8, né? N igual a 8 supersimetrias em 4 dimensões, então vai dar em total de 32. Perdão, o espinor de Majorana tem 2 componentes reais, tá? 4 dimensões. Ele tem 4 componentes complexas, mas 2 componentes reais independentes. Então eu tenho um total de 16 cargas. Eu tinha falado 32, não. O espinor de Majorana em 4 dimensões tem 4 componentes complexas, 2 componentes reais independentes pela condição de realidade. Então 2 vezes 8, 16. Então, se eu estou aqui em 12 e 10 dimensões, 11 dimensões, perdão, eu tenho 16 componentes reais, então com uma única supersimetria, N igual a 1. Acho que você se confundiu ali, não. D igual a 2, fala. Desculpa aí, essa correção que você fez, eu acho que não está correta. Aonde? Aqui, quando você botou R$2, é Majorana. O medida tem 4 componentes complexos. 8 componentes reais independentes. Grau de liberdade, perdão, fala de grau de liberdade. Tá, um shell. Com shell. Vamos fazer o seguinte, perdão. Vamos pensar aqui, vamos colocar de uma outra forma. Assim, o espinor de Dirac tem 8 componentes complexos, 8 componentes reais, 4 componentes complexos, 8 componentes reais. O espinor de Majorana teria 4 componentes reais independentes. Não está certo. Seriam 4 reais independentes. E se eu falar de grau de liberdade, vou falar 2 discursos. Número de componentes, para não fazer mais confusão, número de componentes reais, e número do grau de liberdade com shell. Assim. Então vamos pensar. Então, voltando aqui, Ricardo, você tinha razão. Tem 4 componentes complexas, portanto, 8 reais. Condição de Majorana, 4 componentes reais independentes. Então, 8 vezes 4, 32. Se eu estou em 11 dimensões, meu espinor tem 32 componentes, em princípio complexos. Se eu estou falando de condição de Majorana, essas 32 componentes complexas, que seriam R$64, elas se tornam R$32. Então, isso aqui é um espinor de Majorana em 11 dimensões, 32 componentes reais. Isso então me faz, eu preciso de apenas um objeto de 32 componentes reais para representar esses 8 objetos que carregam essas 32 componentes reais. Essa é a análise aqui do número de componentes. Vamos esquecer, vamos passar para isso aqui depois. Vamos para 10 dimensões. 10 dimensões, eu tenho espinores de Majorana, Majorana, vai. De novo, se eu estou em 10 dimensões, eu imponho a condição de Majorana, então eu tenho 32 componentes complexas, condição de Majorana, 32 componentes reais. Então eu posso obter N igual a 1, D igual a 10, se eu colocar meus espinores como sendo de Majorana. Só que em 10 dimensões,
nós podemos impor a condição do espidor mais elementar, não é o Majorana, é o Majorana-Vai. Em 10 dimensões é possível acoplar essas duas condições. O espidor pode ser Majorana e Vai simultaneamente. Então, ele cai de 16 componentes reais independentes para 8 componentes reais independentes. Aqui eu tenho 16 reais, aqui eu teria o Vai teria 16 componentes complexos, mas 32 reais, e por ser Majorana ele passa a ter 16, ele passa a ter 8, né? Ele tem 32, quando ele é Majorana ele cai para 16 reais, e quando ele é Majorana Vai ele cai para 8 reais. Então tá certo. Então eu teria 8 componentes reais independentes, então eu aqui 8 vezes 4, 32. Eu posso ter. Não, eu estou falando de componente, estou falando de número real de liberdade. Não, mas não são 16, Majorana são 32 reais. Isso, perdão? Estou agora confundindo, Ricardo. Desculpa, você tem razão. 32 reais. Aqui são 16 componentes reais. Então seria N igual a 2, D igual a 10. Se eu falar de Majorana, perdão, desculpa aí, corrijam aí. Eu estou falando sempre de número de componentes. Então no Majorana tem 32 componentes, então, reais. Então, isso aqui me daria N igual a 1. Se eu fizer Majorana, eu posso pegar N igual a 1, D igual a 10. Que já bate com as 32 que eu quero ter aqui em 4 dimensões. E se for Majorana Vai, ele passa a ter 16, então eu teria N igual a 2, D igual a 10. Aí rápido com as 32 componentes reais. Então, a ideia então era essa. Será então que se eu subir dimensões, eu posso reduzir o número de supersimetrias? E aí, de repente, eu posso fazer uma formulação mais simples. Então, o que se entendeu é que a teoria de supergravidade, se eu quero ter isto em 2, em 4 dimensões, eu posso ter no máximo 8 supersimetrias. Então, para ter essas 8 supersimetrias em 4 dimensões, o máximo que eu posso me estender é uma supersimetria em 11 dimensões, trabalhando aqui, é claro, com um gerador que seja Majorana, mas aí um único gerador, vamos colocar assim. Então, a motivação que se teve, né, para começar a estudar essas supergravidades em dimensões mais altas foi para reproduzir os possíveis modelos de supergravidade estendida em 4 dimensões. Então, depois dessas minhas contagens erradas aí, não? Então só recapitulando, né, então a gente precisa realmente do N igual a 1, D igual a 11, para formar as 32 componentes. D igual a 11, que a gente espera então de D igual a 8, D igual a 4. Então essa formulação aqui foi a primeira, a formulação do prêmio Julia Scher, foi a primeira formulação que construiu realmente uma teoria de supergravidade em 11 dimensões. E aí vamos pensar o seguinte, qual é o conteúdo de uma teoria de supergravidade que nós já aprendemos? Então, o conteúdo de uma teoria de supergravidade é o que representa o gráviton, que é o campo, é a Filbay, a gente usa então para manter essa ideia de que é a Filbay. Vamos representar sempre na primeira ordem. Aqui tem a Filbay, tem a conexão de espinho, temos a Filbay, os graus de liberdade da gravitação, a Filbay e a conexão de espinho. Se nós fizermos uma formulação on-shell, nós sabemos, e bom, nós temos que introduzir aqui também o gravitino das 11 dimensões, o gravitino das 11 dimensões. Nós sabemos, se a gente faz uma formulação on-shell, nós já aprendemos que a parte canônica da conexão de espinho vem de derivada da Filbay e a parte de contorção vem daqui. Então, se a gente quiser pensar numa formulação on-shell, segunda ordem, a gente pode eliminar esse grau de liberdade aqui. A gente pode dizer que todo grau de liberdade da gravitação vai estar aqui na Filbay. Então, aqui nós estamos em 11 dimensões. Se eu pensar, então, campo de gravitação, se eu tiver em D dimensões, a Filbay, um espaço de D dimensões, se eu pensar nesse objeto on-shell, nós estamos pensando agora numa formulação on-shell. Então, ela tem D-3 sobre 2 graus de liberdade física. Né? Então, está pensando numa formulação on-shell. Por isso, ele eliminei a conexão de espinho, porque ela on-shell é fixada pela Filbay e pelos campos de espinho 3D, da Harry da Schrödinger. E se eu pensar no Harry da Schrödinger em D dimensões,
Então vamos pensar, ele tem 2 elevado a d sobre 2 componentes. Mais complexo. Se ele é maiorana, então isso aqui se reduz, fica 2 elevado a d sobre 2 menos 1 grau de liberdade, por causa da condição de realidade. E, devido às simetrias, à supersimetria, isso aqui bota o fator d menos 3. Então, se nós olharmos um campo de spin, um campo de Harish-Schrödinger, ele tem dimensões on-shell, tudo isso aqui é on-shell, então, usando os dados das equações de comprimento, a partícula satisfaz as equações de campo, eu teria essa contagem de graus de liberdade em 11 dimensões. Isso aqui 11 menos 3, 8, né? 8 vezes 11, 88, por 2, 44. Então, nós temos 44 componentes independentes, 44 graus de liberdade vindo da Filbay. E aqui nós temos 5 menos 1, 4. Né? 2 elevado a 4, 16. 16 vezes 8, aqui 128. Né? 11 menos 3, 8. 8 vezes, aqui é 5 meios, né? 11 meios. A parte dele é 5, 2 elevado a 5 menos 1, 4. 8, 16. 128. Então, nós precisamos introduzir graus de liberdade. O trabalho do Bernard Scheffer. Fala aí. Eu não entendi por que você pode não considerar a conexão de spin. Um shell. Quando você acopla o campo de spin 3 meios com a gravitação, o acoplamento derivado, né, quer dizer, ele é alguma coisa desse tipo assim, si, mi, barrado, aí a composição antissimétrica de 3 matrizes gama, derivada covariante do campo Harish-Schrödinger. Tem as matrizes gama. Aqui, basicamente, a conexão que está aqui é a conexão de spin. Então, nós temos aqui o ômega AB e os geradores, né, que são, na verdade, os comutadores das matrizes da Mi sobre 4. Então, a conexão de spin, ela se acopla linearmente com ferro. Se nós imaginamos que o setor gravitacional é dado pelo Lagrangiano de Einstein, quando você tira as equações de campo para a conexão de spin, você ganha que a conexão de spin ela vai se decompor em 2 partes. Ela tem uma parte que depende da Filbay, de derivados da Filbay e de inversos da Filbay. E ela tem uma outra parte aqui, que a gente chama de conversão, que depende, na verdade, basicamente do psi barrado psi. Oi, já vai? Eu deixei a porta lá, deixei a luz apagada. Ah, tá, você fechou, você tem chave, né? Não, eu deixei aberto. Ah, deixou aberta. Então, uma maçãzinha lá também. Não, também, tá à vontade. Pode deixar aberto. Dora não apareceu não, né? Não, então já deve ter ido embora. Tchau, boa subida, Denis. Tchau. Então, a equação de campo da conexão de spin, na verdade, ela me fixa a torção. E aí, quem sabe a torção, automaticamente sabe a conexão de spin. Então, a conexão de spin, ela foi completamente marcada pela Filbay, e suas inversas, e pelo próprio campo de Harish-Schrödinger. Então, ela não tem uma dinâmica independente. Qual é o exercício? O ômega fica em função do L. Isso, exatamente. O ômega fica em função do L. Isso aí a gente mostrou no curso passado, Ricardo, se você quiser dar uma olhada, tem lá. Mas a ideia é essa, on-shell. Então, on-shell, tudo fica a cargo da Filbay e do campo de Harish-Schrödinger. Então, nós temos um déficit aqui de 84 graus de liberdade bosônicos. Então, o que nós vamos buscar são as chamadas performances de gauge. Então, por exemplo, um campo de gauge, um campo de Young-Mills, rank 1 forma. Ela em D dimensões, ela tem D menos 2 graus de liberdade. Até por isso que a supergravidade ela está associada a objetos que são tipo quebranas, né? E isso aí foi importante para a segunda revolução de strings aí na década de 90, com Boltinsky, né? Mostrou que havia essas debranas, né? Que eram objetos que saíam como soluções da teoria de cordas e associou a teoria de uma outra associação de teoria de cordas com gravitação. Vamos ver por que vai aparecer isso. Nós temos esse objeto aqui, bom, um campo de gauge. Então, um campo de Young-Mills em 11 dimensões, ele tem 9 graus de liberdade. Não vai fazer esse trabalho. Se eu pegar agora um campo de rank 2, né, um campo então, de rank 2 em D dimensões, o número de graus de liberdade do shell dele é D menos 2
D menos 3 sobre 2. Então, se eu estou em 11 dimensões, 11 menos 2, 9, 11 menos 3, 8, 72. Então, aqui daria 36 graus de liberdade. Se eu pegar uma 3 forma, uma 3 forma de rede, vamos pegar aqui no campo que seja uma 3 forma. Então, uma 3 forma vai ter D menos 2, D menos 3, D menos 4, sobre 3 fatorial. Então, sempre assim, é um campo que tenha uma P forma, ele vai desde D menos 2 até, contando aqui 2 mais 1, até contar as P formas aqui. Então, se um campo é uma 3 forma em 11 dimensões, ele vai ter 11 menos 2, 9, 11 menos 3, 8, 11 menos 7, menos 4, 7. Isso aqui dividido por 6, né? Então, esse 2 aqui fica 3, aqui fica 4, e aqui fica 3, né? Então, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, 84. Então, esse campo aqui, ele tem exatamente 84 graus de liberdade no shell, que é o campo que poderia suprir as 40, juntar-se, né? Então, a gente teria no setor bosônico, nós teríamos 44 graus de liberdade no shell vindo do anti-line, mais 44 graus de liberdade no shell vindo do campo de arranjo da 3 formas de gate e as 128 componentes vindo do Rarita-Schwinger, Majorana, Rarita-Schwinger em 11 dimensões. Então isso aqui me fecharia os 88 ou 128 bosônicos com os 128. Vou pensar desse modo. Oi, tchau. Não vai dar para ficar, não? Vai dar, não. Você guarda na geladeira, tu pega a segunda. Vai ficar lá no cantinho para você. Tchau. Tchau. Então, mais ou menos é essa distribuição. Então, em princípio, a gente vê que a gente tem condições de formular uma teoria de supergravidade que é igual a 1 em 4 dimensões. E aqui vocês observam o seguinte: esse objeto, né, um objeto, quer dizer, um campo de gauge, um rank P, nesse caso, campo vetorial, por exemplo. O que nós sabemos do campo vetorial? O campo vetorial, ele é uma forma. E o que ele faz? Ele se acopla com uma corrente, que é uma forma. Essa corrente, que é uma forma, né, justamente por ela ser uma forma, tem um caráter vetorial, ela deve ser descrita como um objeto que é pontiforme. Um objeto pontiforme, ao se propagar no espaço-tempo, ele descreve uma linha de universo. Então, essa linha de universo é um objeto unidimensional. Então, é o caso da corrente. A corrente, né, ela guarda, né, essa relação. Um campo que é uma 2 forma, ele tem que se acoplar a uma corrente também, que é uma 2 forma. Então, uma corrente que é uma 2 forma, ela, na verdade, é um elemento, né, de superfície. Ela tem 2 índices, ela vai gerar uma superfície. Então, esse campo aqui deve estar associado a objetos estendidos. Quer dizer, esse campo aqui está associado a objetos pontiformes, que são as aerobranas, e esse objeto aqui está associado a um objeto estendido, seria uma umbrana. Então, um objeto do tipo uma P-forma, ela deve estar associada à dinâmica, ela deve, na verdade, mediar as interações. Uma 2 forma, ela vai fazer a mediação da interação entre objetos que são cordas, porque na verdade ela vai se acoplar nesse elemento aqui, que é a corrente, e a corrente ela tem característica de um elemento de superfície. Então, se eu pegar uma 3 forma vai estar associada a uma 2 gramas, né? Que é uma 3 forma, então ela vai ter que se acoplar com uma corrente que tem 3 índices, é uma 3 forma, então o objeto com 3 índices vai estar descrevendo alguma coisa que tem caráter volumétrico. Se ele tem caráter volumétrico é porque ele é a variedade de universo de uma 2 graus. Então, a gente começa, e as teorias de supergravidade, elas sempre completam os graus de liberdade com essas P-formas, e é muito comum aparecer em teoria de supergravidade, P-formas vão ver em 10 dimensões, vão aparecer até 4 formas. Então, 4 formas vão estar associadas a objetos que têm um caráter de dimensão 3, objetos estendidos tridimensionalmente.
Então isso aí já começa a marcar que a supergravidade ela está ligada, ela tem intrinsecamente, né, essa estrutura, na estrutura dela, ela tem esses objetos que são campos que fazem a mediação da interação entre planos. E depois, quando Pouchinski percebe que as teorias de corda têm solução de Pedrana, fica mais clara, fica uma outra visão das teorias de corda, porque no início, na verdade, né, a ideia era muito, naqueles trabalhos iniciais na década de 80, mais ou menos, até o início da década de 90, que quando complicou muito as teorias de corda, foi toda aquela questão de compactificação de espaço interlabial. Toda a tentativa era se compactificar em cima de calabial. Aí isso aí tinha uma variedade muito grande de espaços de calabial. Eu acho que foi o próprio Yao que enterrou as teorias de corda. Ele fez uma palestra uma vez, acho que foi num desses encontros Solvay, lá na Bélgica, e ele falou que era ilimitado o número de variedades de calabial, que então as compactificações das cordas, elas iam poder, você podia compactificar em número infinito de possibilidades. Aí, isso aí deixou um pouco, se a gente olhar bem a literatura do início da década de 90, a gente pode observar que a atividade de teoria de cordas teve um decréscimo bem grande no final da década de 80 e início da década de 90. Depois, lá para 94, Pouchinski fez um trabalho interessante que mostrava que a compactificação de cordas não precisava ser necessariamente espaço calabial. Você conseguia compactificar em objetos que seriam do tipo anti de Sitter, Debranas. Então começam a aparecer essas estruturas de Brana. E aí se compreende por quê? Porque a supergravidade está embutida na teoria de cordas, e a supergravidade ela tem na estrutura dela sempre campos de Gauge que são performances. Isso aí, performances, elas fazem a mediação, né, dessas interações de objetos distintos. Por exemplo, né, se a gente pegar uma performance, uma ideia do dual de uma performance, então o que seria? Vamos dizer que eu tenho, nós estamos em D dimensões. Para estar em D dimensões, a gente pega uma performance. Então, a performance de Gauge, ela vai dar um field strength, né? Uma performance de Gauge. Então, vamos dizer que eu pego um campo que você vou dar esse índice aqui, índice T. Eu tenho um potencial que é uma performance. Do potencial, a gente sempre gera tensor de intensidade de campo, o F, que é a derivada exterior de uma performance. A derivada exterior de uma performance é uma P mais um forma. Esse objeto aqui é uma P mais um forma. E aí a gente sabe, pelas equações de campo, né, as equações desse objeto aqui, o df dele é zero, e o dual dele, a gente faz as equações de campo, a gente tem o D, o dual, né, o D do Rod, né, isso aqui me dá a corrente, as equações de Max, né, df igual a zero, me dá as equações de Bianchi, né, de Faraday-Lenz e a equação de Galton-Magnetismo. E quando a gente pega o D do dual, né, aqui a gente ganha esse cara aqui é uma 2 forma, esse cara aqui é uma 3 forma, a gente ganha aqui, o dual aqui, a gente ganha corrente. Então a gente, com esse objeto, com o dual dele, a gente constrói as equações. Então, se eu quiser pegar o dual, se eu quiser pegar as equações de campo aqui, então eu vou pegar o dual desse campo aqui, né? Então, o dual de uma P mais um forma. Eu tenho uma P mais um forma. Então, o dual dela, se eu estou em D dimensões, o dual dela vai ser uma D menos P menos 1 forma, né? O dual a gente pega D, né, que a gente contrai com o epsilon. Então eu vou ter P índices aqui no epsilon, né? Que é M1 até MT, MD dimensões, e eu vou contrair com P mais 1 índices daqui. Então vão sobrar D menos P menos 1 índices, então que vai me dar essa característica aqui do ranking, né, do dual dessa forma aqui. Agora, se eu tiro as equações, né, quer dizer, as equações básicas, a gente tem a dmi, f mini igual a j mi, o dmi e o f dual mi igual a zero. Então, se a gente quer pegar o dual dessa P brana, então eu vou ter que olhar essas equações, que o objeto estendido vai ser. No caso da teoria de Max,
E se a gente quisesse colocar o dual da carga elétrica, o monopolo também teria um índice. Então, essa equação aqui, eu deformo a identidade de Bianchi, eu quebro a identidade de Bianchi e ganho aqui uma uniforme. Então, isso aqui seria o monopolo. Então, o monopolo ele tem a mesma estrutura que a carga elétrica. A carga gera uma corrente linear, o monopolo vai gerar uma corrente linear. Então, a carga é pontiforme, o monopolo é pontiforme. Eu vejo por essa equação aqui. Então, se eu pegar o dual se eu for agora em D dimensões, eu tenho um objeto, esse objeto aqui é uma T-forma. Então, esse objeto aqui, que é uma T-forma, ele vai se acoplar com uma corrente que é uma T-forma. Essa corrente tem sempre um índice a mais, né, do que a dimensionalidade da branca. Então, na verdade, aqui, eu estou falando aqui, tipo, se eu estiver falando, então, vamos compensar, se eu estiver falando de uma T branca, se eu estiver falando de um objeto estendido P-dimensional, então eu deveria ter a forma de gauge, né, deveria ser P mais 1, como se fosse a carga então ela gera uma corrente, J-mi, que se acopla com o campo de gauge a mi. Então o campo, ele tem sempre um índice, um range de forma, que é uma unidade acima da dimensão do objeto. O objeto é pontiforme, gera isso aqui. Quando o objeto é estendido, ele gera uma superfície. Então o objeto tem P igual a 1, o campo de gauge é uma duas formas. Então é assim vai. Então vamos pensar que eu estou falando de uma quebrana, né? Uma quebrana, então o potencial de gauge que vai fazer a troca da interação dela vai ser um AP mais 1. Portanto, esse F aqui vai ser um F P mais 2. Derivada exterior de uma P mais 1 forma, uma P mais 2 forma. Então o dual P mais 2 vai ser D menos P menos 2. Então é o dual. Então, quando eu for fazer a equação do dual, quando a gente pega a equação do dual, eu vou pegar algo desse tipo, dmi. Então, a equação do dual vai quebrar a identidade de Bianchi, é justamente esse cara aqui, vai ter que estar contraído com esses P mais 2 índices aqui. Aqui eu tenho, não sei se mi e 1. Vou ter aqui mi, P mais 1 e um mi. Eu tenho que ter P mais 2 índices. Aí esse cara aqui contrai com esse para me dar vamos dizer assim, a corrente associada à brana que quebraria a identidade de Bianchi. Então aqui me daria uma P mais 1 forma. Então esse cara aqui me daria uma P mais 1 forma. Então a gente teria só que esse objeto aqui não está. Esse objeto, o dual, esse objeto aqui é o dual dele, desculpa, o dual dele é D menos P menos 2. Então, D menos P menos 2. Então, aqui eu tenho D menos P menos 2 índices. Certo? Então, estão percebendo? Esse cara aqui, o dual dele é D menos P menos 2 índices. Então, eu vou pegar a equação de Marx, eu vou pegar com esse dual aqui. Então, aqui eu vou ter D menos P menos 2 índices. Mas um índice está contraído por esse dmi. Então, vamos sobrar D menos P menos 3 índices. Então, aqui, desse lado aqui, eu vou ter D menos P menos 3. Está confuso ou está? Vamos só recapitular aqui. Tem uma P branca, então, ela vai trocar uma P mais 1 forma. Uma P mais 1 forma dá no fio de série, então, P mais 2 forma. Então, com isso aqui, eu escrevo as equações tipo Marx. dmi do F, mi, vai até P mais 2, P mais 1, mi, igual a corrente. Então, aqui vai ter uma corrente aqui que vai ter P mais 1 índice, certo? Aqui eu tenho P mais 2 índices, né? P mais 2 índices, mas um índice está contraído, então sobra um P mais 1 índice. Então, dá o índice da corrente aqui. E, de fato, uma corrente P mais 1 está associada a uma P branca. Aí eu tiro o dual disso. Então, o dual disso aqui, que é uma P mais 2 forma, é D menos P menos 2 forma. E aí eu vou ter D menos P menos 2 índices contraídos com esse mi. Então, um índice está aqui dentro, vai ser contraído, só um D menos P menos 3 índices. Então, a quebra da identidade de Bianchi, isso aqui como se fosse, vamos dizer, a densidade de monopolos, né, de uma P forma em D dimensões, vai ser uma corrente que é um D menos P menos 3. Então, isso aqui vai ser a corrente. Agora, a corrente, ela tem sempre uma dimensão a mais do que o objeto que a gera.
Se essa corrente aqui tem D menos P menos gama, B menos P menos forma, é porque o objeto que está gerando essa corrente ele deveria ser D menos P menos 3 menos 1. Então, essa aqui seria a dimensão da brana dual da quebrana. Aquilo lá vai fazer o papel da carga elétrica, por exemplo, e isso aqui faria o papel do monopólio. Então, a gente teria aqui essa seria isso, T, uma estrelinha, daria D menos 4. Então, a gente teria essa relação de dualidade aqui. Uma P brana, ela é dual de uma P' brana em D dimensões. Então, quer dizer, se eu estou em 4 dimensões, 4 menos 4 é 0. Então, se a carga é pontiforme, o monopólio também é pontiforme, fica 0 mais 0 igual a 0. Se eu estou, por exemplo, em 5 dimensões, 5 menos 4, 1. Se eu tenho uma carga pontiforme em 5 dimensões, o dual dela vai ser um objeto que tem P'. Então, o monopólio magnético em 5 dimensões não poderia ser um objeto pontiforme, poderia ser um objeto estendido, poderia ser um tipo corda. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque isso está mostrando para nós que sempre uma teoria de supergravidade, quando eu tiver uma P-forma, eu vou poder construir também, eu vou ter uma teoria de Gauge, eu vou ter um campo de Gauge, então ele vai ter análogo da equação de Marx, então eu vou ter também o dual dele, uma P' forma. Então, esses objetos, essa P-forma e o dual, essa P-brana e essa P' brana ligados por essas condições aqui, por essa dimensionalidade, deveriam ser objetos que são soluções dessas equações. Então, nesse sentido, essa discussão de esses P-formas de supergravidade levaram a um entendimento mais claro de por que essas teorias de cordas estão ligadas a essas compactificações que dão as branas. E isso aí eliminou o problema dos espaços de Calabi-Yau. Bom, então, só para fazer esse paralelo. Então, voltando para 11 dimensões, então nós já entendemos que o multiplete de supergravidade em 11 dimensões vai ser formado por esses 3 objetos, O campo da Filbay, claro, então eu vou ter a conexão de spin também, mas ele não vai carregar grau de liberdade independente. Há 3 formas de Gauge e o campo de Majorana Areda-Schubert. Então essa é a proposta que se tem. Para se formular, esse é o conteúdo de campo. Agora, claro, tem uma supersimetria apenas. Então nós vamos ter um gerador, que vai ser um espinor de Majorana em 11 dimensões. Então, um espinor com 32 componentes, reais, 32 componentes complexos sujeitos a uma condição de realidade das 32 componentes reais. Então, a ideia é, claro, nós vamos pensando, pensando que nós, quando vamos formular uma ação que deve ter essa supersimetria, ela, claro, vai ter que ser uma ação no campo da Filbay. Então, a primeira coisa que a gente pensa é uma ação do tipo Einstein-Hilbert, uma ação, a gente vai explicar melhor isso aqui. Então, pensaria nessa ação no setor de gravitação. No setor do mini-capa, eu poderia, a partir das 3 formas, gera uma 4 forma. Então, eu deveria ter alguma coisa que seria F mini-capa lambda ao quadrado. Claro que também multiplicado pelos determinantes da Filbay. E aí, no setor de Hariri-Schwinger, o que nós esperamos também? Se barra, as matrizes gama, de forma simetrizada, gama mini-capa, DI e o psi-capa. E o que a gente espera, que caracteriza a transformação de supersimetria local, é o psi-alfa, devendo ser a derivada covariante do epsilon. Mais ou menos é disso aqui que a gente tem que partir. E aí o trabalho do Feynman e Scherf, eles mostraram como é que eles poderiam estender essa ação. Então a ação deles ficou da seguinte maneira. Deixa eu escrever aqui. A ação da supergravidade em 11 dimensões, porque essa dimensão aí é a dimensão dimensão mãe, é a dimensão das teorias, é a dimensão da qual nós podemos gerar as diferentes teorias de supergravidade. Então, vamos imaginar, vamos colocar essa densidade lagrangiana, vamos imaginar que depois nós vamos fazer redução dimensional. Então, nós vamos ter aqui, vou seguir a convenção deles, quer dizer,
Menos 1, estou eliminando a constante de Newton aqui, é o oitava, né? Mas é menos 1 sobre 2 contra 2, menos 1 meio, não é? Então, todo mundo está lembrado como é que você faz isso, quem é esse R aqui na verdade. Não é Mi A, Mi B, R, Mi A, B de ômega. Então, duas formas de curvatura, duas formas de curvatura, a curvatura de Riemann, claro, escrita e temos a derivada covariante, pelas equações de Bauer e Cartan. Nós sabemos que V ômega mais ômega exterior ômega igual a R. Então, na verdade, esse nosso R aqui é dmi do ômega mi a B menos dmi do ômega mi a B mais ômega mi a C, ômega mi CB menos ômega mi a B, ômega mi CB. Aquela estrutura já conhecida. Então, é a parte de gravitação. Depois, então, como nós colocamos aí, nós temos a parte da propagação do campo de Rank-Trager, 3 formas de gauge. Então, aqui o fator que ele encontra é menos 1 sobre 48, determinante da F-line, e aqui F, Mi, kappa lambda, ao quadrado, F, Mi, kappa lambda. Depois, a parte de raditos min. Menos 1,5, Si, Mi, Al, não, Mi, kappa, Mi, I, de ômega, derivada covariante, psicada. Então aqui é menos farinha. Derivada covariante aqui é derivada com aquele ômega mi comutador de gama A com gama B, né? Que é a derivada covariante com a conexão associada, né, ao campo de raiz da Schmidt. Quer dizer, vamos especificar depois melhor essa derivada. Agora, o que é importante aqui são os termos de acoplamento. Então, para fechar essa simetria, o que a gente tem aqui é o seguinte aqui. Menos I sobre raiz de 2. Parece que tem 12 de terceira potência aqui. E aí nós vamos ter o epsilon e 1. Então, nós temos um epsilon com 11 índices, aqui, o epsilon da Eutílida. Aí aqui nós vamos ter uma quarta forma, então epsilon, a quarta forma de gauge, F1, Mi4, F, Mi5, Mi8, então aqui a quarta forma, a outra quarta forma, 4 e 4, 8, e aqui é um tempo tipo de Unsigned, e aqui um A, Mi9, Mi10, Mi11. Então, um termo bem típico de Unsigned, né? FFA. Tá? Então, essa é a... Agora tem uma outra parte que vai fazer os acoplamentos. Esse aqui é o autoacoplamento, né? Das 3 formas de medir. Aqui agora é o termo que vai dar o acoplamento do F, mas os raditos está aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 384. Aí aqui vamos dois termos semi-barrado. Gama. Sigma. Tal. Lambda. I. Sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 12. Sigma. Ou barrado. Gama. Sigma. Tal. Sigma. F. Ou sigma. E eu não vou escrever aqui, está no paper original dele, agora são os termos menos criativos, são os famosos termos que nem sempre são os termos quárticos e psíquicos. Mas se for atrás. Então,
os termos quânticos agora no campo de Harry-Schmidt. Como é natural na teoria, né, fermiônica de supergravidade, a gente tem os acoplamentos quânticos fermiônicos. Mas o que não é trivial aí são esses acoplamentos, né? O acoplamento tipo cúbico, né? Então, o acoplamento de Harry-Schmidt com a três formas, e aqui o autoacoplamento no termo tipo Johnson. Tá? Então, essa é a ação da supergravidade com as dimensões. As regras de transformação, quer dizer, a transformação de supersimetria, elas estão aqui. Vou colocar aqui. Quais são? Isso tudo tem lá no paper do Kremer, certo? O Juliá, né, tá? O paper não é longo, mas eu estou coletando aqui o que é essencial do paper, né, para poder a gente conhecer o que é essa teoria. Então, é uma teoria que carrega uma três formas de gauge. Vamos lá. Agora, as transformações de supersimetria que deixam a ação, não a lagrangiana, mas a ação invariante são essas aqui. Variação da Filbay, sabe sempre, né? Epsilon barrado. Vou fazer uma A. Sim. E a matriz lá. Depois a variação para três formas de gauge. Aqui eu tenho que fazer a sintetização nesses três índices aqui para poder manter, né, a fidelidade a essa sintetização aqui. Aqui, então, agora a variação do campo de Harry-Schmidt. O nosso termo inicial de sempre, né? DI, de ômega no epsilon, que é a variação, a motivação inicial da simetria de gauge com 3 neles, e aqui o termo que vai ser mais raiz de 2, 288, esse F chapéu não é exatamente o fio do corpo, sigma, lambda tal, é aquela a 24, derrou a sigma, lambda tal, é a quarta forma formada, a derivada exterior dessa três formas, tem um termo novo aqui, que vai incluir os bilineares exteriores. 3 raiz de 2, barrado, gama, sigma, lambda, completamente também simetrizado. Então, com esse F tio, quer dizer, agora então, essas três formas de gauge tem de field strength, que depende do próprio campo fermiônico de Harry-Schmidt. Então, com esse F tio, então aquelas leis de transformação lá, elas se combinam para dar uma ação invariante. Claro que aí tem uma série de truquezinhos de rearranjamento de fields, mas aí é problema puramente algébrico da supersimetria. Então a gente consegue dessa forma, né? Não é complicado, quer dizer, não é óbvio também, mas a primeira vez, como é que os autores, né? A gente assistiu lá a primeira escola de supergravidade, quem foi falar foi o Juliá, foi lá, e o Scherk não foi, que o Scherk já tinha morrido. O Scherk eu acho que morreu em 79, mas o Juliá foi e o Kremer foi. Foram, né, os dois foram na escola de 81 lá de Trieste e colocaram um pouco explicado como é que foi a gênese desse trabalho aí. Então foi mesmo na base das tentativas. Os caras, eles contaram, a gente fez aqui, contou os graus de liberdade, viu que precisava de uma três forma, e aí, por argumentação de covariância, viram qual era a possível forma das transformações de supersimetria
e fizeram até um programa de computação na época usando Fortran para poder calcular esses coeficientes aí, fizeram rearranjamentos de fios e chegaram a esse resultado aí. Então, nós construímos assim, na teoria de supergravidade, n igual a 1, b igual a 11. Então, essa é a matriz. Daí a gente deve... Bom, 11 dimensões, isso aqui é o que há de, digamos, é o que a gente poderia tirar de maior, né? Agora, quais são as possíveis reduções, né, que nós vamos fazer da jornada? Por exemplo, só a gente pensar aqui, se nós pegarmos, né, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o nosso campo seja assim, vamos colocar desse modo aqui, é mi, pela Filbine ou pela métrica também. Vamos pensar na métrica. Filbine. Vamos pensar na Filbine. Vou colocar esses índices chapéu para dizer que eu estou em 11 dimensões. Vamos dizer que eu estou em 11 dimensões. Então esses índices aqui vão de 0 a 10. Esse índice aqui vai de 0 a 10. Tá? Então eu poderia pensar o seguinte, esse meu índice de chapéu, né, ele vai pegar 0, 1, 2, 3. São os índices do espaço do Unicode. E depois ele vai de 4 a 10. Até 10. Então vamos ver, esses índices aqui são os índices do espaço-tempo de Unicode. Vamos chamar de Mi. E esses 7 índices que sobram, né, vamos chamar de um índice I. Então a gente pode fazer até uma coisa. Vamos primeiro fazer uma redução para 10 dimensões. Perdão, vamos fazer o seguinte. Estou em 11 dimensões. Vamos dizer que eu vá para 10 dimensões. Então eu vou ter 0, 1, 2, até 9. E aí eu tenho a 10ª dimensão. A 10ª dimensão espacial. Então eu tenho 11 dimensões aí. Vamos dizer que esses índices aqui, eles estão correndo de 0 a 9. Então esses índices aqui estão em 10 dimensões. E esse índice aqui é o índice extra. Então essa Filbine aqui, ela vai poder ter a seguinte característica. Eu posso pegar esse índice Mi aqui, indo de 0 a 10, e esse índice A aqui, indo também de 0 a 10. Então aqui vai de 0 a 10 e aqui vai de 0 a 10. Então essa aqui é a Filbine típica de 10 dimensões. Agora eu posso pegar esse índice aqui, é 10. Posso pegar esse índice Mi igual a 10. E posso pegar esse índice A aqui, correndo. Tempo, né? Correndo tudo. Ou eu posso também pegar aqui o E10, 10. Vou pensar assim. Então, esse objeto aqui é uma matriz 11 por 11. Certo? Então, ela tem 121 elementos. 11 vezes 11, 121. Esse objeto aqui é uma matriz 10 por 10. Não é Mi10. Hã? Não é Mi10. Ah, vou botar lá também. Podia estar faltando um peguei. Vou fazer isso, cara. Vou botar logo aqui. É 1010. Perfeito. Aí, o E10A e o E1010. Tá certo? Então, aqui eu tenho 100 componentes. 10 vezes 10. Aqui nós temos 10 componentes. Aqui nós temos mais 10 componentes. E aqui nós temos uma componente. Então dá os 121. Então não perdemos componentes. Agora observe que esse objeto aqui, ele é a própria Filbine de 10 dimensões. Então nós estamos esperando que essa Filbine de 11 dimensões, ao ser reduzida para 10 dimensões, ela vai me dar a Filbine das 10 dimensões. Mantendo então o caráter de que eu tenho alguma coisa gravitacional. O gráfico deve estar aqui. Depois ela vai me dar aqui, isso aqui, do ponto de vista das 10 dimensões, quando eu fizer uma rotação, uma transformação de Lorentz em SO1,9, né, que é isso aqui, SO1,9, são essas 10 dimensões, eu não deixo na coordenada 10. Então, esse objeto aqui,
é um vetor, mas ele digamos assim, é um vetor do grupo de Lorentz, em 10 dimensões. Então, é como se eu colocasse aqui, vamos dizer que esse Mi10 eu vou identificar como um quadro vetor, um 10 vetor a Mi. Depois, esse objeto aqui, do ponto de vista, né, ele tem esses índices internos aqui, né, mas também seria equivalente, né, quer dizer, no fundo, né, teria um objeto aqui que teria caráter, o índice espacial dele seria, o índice interno dele seria esse A aqui. Um conjunto escalar. Então é como se fosse um conjunto, né, exatamente para isso aqui. Vamos ter aqui esse objeto aqui. Agora, se eu imaginar, né, que esse índice 10 aqui, ele é um escalar. Do ponto de vista das rotações de Lorentz aqui, esse objeto aqui é um genuíno escalar. Perfeito. Esse objeto aqui é um escalar porque ele não tem rotação nenhuma agora. Se eu fizer rotações internas, né, rotações do grupo de Lorentz local, esse objeto vai perceber. Então esse objeto também deve ser uma outra categoria de vetores. Eu devo ter mais, eu posso transformar esse índice em índice vetorial. E aqui eu devo ter um escalar. Então a gente espera que essas 121 componentes, elas se distribuam nessa componente, nesse escalar, certo? Vamos ver o que vai acontecer com a 3 forma, quando a gente reduzir. Então a nossa 3 forma, ela vai ser um A, o state, então A, B, K. Então esse objeto aqui, ele é completamente simétrico de rank 3, né? Então quantas componentes ele tem? Ele vai ter como combinação de 11, 3 a 3. Ele vai ter 11 fatorial sobre 3 fatorial, 8 fatorial. Então 11 vezes 10 vezes 9 sobre 6. Então aqui vai me dar 3, aqui me dá 5, né? E aqui me dá 15, exatamente, 165 componentes, né? Então tem 165 componentes. Então vamos ver como é que ele vai se reduzir. 165 componentes. Então vamos lá. Esses 3 índices aqui podem estar simultaneamente no espaço de 10 dimensões. Eu posso ter alguma coisa desse tipo. A, I e K. Depois, eu posso ter 2 índices nas 10 dimensões e o outro índice 10. Então eu posso ter 2 índices de 10 por causa da total antissimetria. Então basicamente é isso aqui. Esse objeto aqui, então, ele tem 10 fatorial sobre 3, 7 fatorial componentes. Então ele dá 10 vezes 9 vezes 8 sobre 6. Então esse cara aqui vai dar 3. Esse cara aqui vai dar 4, esse cara aqui vai dar 3. Então, 120 componentes aqui. E esse objeto aqui vai ficar 10 vezes 9, 90 por 2, 45. Então, dá aí 165 componentes. Então, quando nós reduzirmos para 10 dimensões, esse objeto aqui vai dar uma genuína 3 formas em 10 dimensões. Mas esse objeto aqui, esse índice aqui, na verdade, esse aqui não conta para 10 dimensões, é um escalar. Então, isso aqui, na verdade, é um campo tipo Calvi-Ramon. É uma 2 formas de gauge. Então, uma 2 formas de gauge em 10 dimensões. Certo? Perfeito. E aí, agora, a gente vai olhar. Então, se a gente for olhar essa teoria de supergravidade, esse modelo de supergravidade em 11 dimensões, a gente está vendo que ele vai gerar um spin 2, gera campos de gauge. Agora vamos observar o seguinte, a 3 forma, a variação de gauge da 3 forma é isso aqui, ó, A, Mi, em 11 dimensões. A, Mi e K é dmi, né? Quer dizer, eu tenho isso aqui, vai ser basicamente isso aqui, dmi, Si e K, né? Eu vou ter isso aqui. Eu vou fazer uma variação de gauge dela, eu tenho que fazer essa variação toda aqui. Então, quando esses 3 índices aqui forem em 10 dimensões, realmente eu vou ter uma 3 forma aqui. Depois, quando um índice aqui for 10,
a derivada em relação a décima componente pode ser zero, então tá legal. Então realmente a gente gerou uma 3 forma e uma 2 forma. E aí agora, se a gente for olhar o campo de Majorana, ali de Schwinn. Então nós temos agora o Majorana, botar assim, Mi, chapéu, alfa. Então esse objeto aqui, ele tem 30, ele é um campo de Majorana, então é um campo de Dirac, em princípio, então tem 32 componentes complexas. Ele é um objeto com 32 componentes. Agora, ele, quando eu quebrar esse carinha aqui, ele vai quebrar em dois índices. Esse índice aqui pode correr de 0 a 9. Então vai me dar um genuíno Hariri-Schwinger das 10 dimensões. Agora, esse índice alfa é o índice estilorial. O índice estilorial de 10 dimensões e o índice estilorial de 11 dimensões são o mesmo, vai de 1 a 32. E, agora, esse índice aqui pode ser 10. Então, esse aqui vai gerar um verbo chamado de lambda alfa. Porque quando esse Mi for 10, isso aqui faz o papel de um escalar. Então, é um escalar com um índice estilorial. Então, só sobra um índice estilorial. Então, a gente teria aqui em 10 dimensões, né? Eu teria esse espinor de Majorana, fizeria Majorana, aqui é a Majorana, então ele tem 32, né? Componentes reais independentes. Aqui ele teria esse carinha aqui, seria um espinor de Majorana também. Tá certo. Ah tá, só que ele é um psi alfa, né? Então ele vai ter 32 vezes 10, 320, né? Porque aqui tem 32 componentes independentes, mas isso aqui vai valer para 0, para 1 até 9. Então eu teria, esse carinha aqui, ele tem 11 vezes 32. Esse carinha aqui tem 10 vezes 32 mais 32, então dá 11 vezes 32. Então, realmente assim. Então, se a gente for olhar a redução dimensional desse modelo de supergravidade n igual a 1, d igual a 11, a gente começa a observar que a gente vai poder reproduzir algum modelo de 10 dimensões que tenha o setor gravitacional, a Filbine de 10 dimensões e o Hariri-Schwinger de 11 dimensões. Mas vai aparecer um Fermi, aparece esse Fermi aqui, lambda alfa, o Fermi de Majorana, aparecem dois vetores e um escalar e depois uma 3 formas de Gauge e uma 2 formas de Gauge. Então, essa é uma possível redução. Eu posso fazer uma redução de 11 para 10 dimensões, mantendo tudo. Então, na verdade, na próxima aula, nós vamos estudar então quais são as possíveis supergravidades em 10 dimensões. Essa é a grande supergravidade em 11 dimensões. Agora, as possíveis supergravidades em 10 dimensões, nós vamos ter então uma supergravidade em 10 dimensões, né? Nesse caso aí, se a gente observar bem, eu ganhei um só Hariri-Schwinger. Foi falando. Uma dúvida, na dimensionalidade do psi, ele teria 32. Aqui tem 32 componentes e aqui tem 11. Não, tem 2 componentes complexos se for dito. Mas ele é Majorana. É 32 componentes reais. Tá? Agora, esse espinor de Majorana, ele é um Majorana em 11 dimensões. Mas em 10 dimensões, ele pode. Tudo bem, cara? Ele pode ser Majorana vai. Em 10 dimensões ele pode ser Majorana vai. Então, aí vai quebrar para 2, exatamente. Então, uma outra proposta que a gente vai ter de redução dimensional vai ser pegar esse objeto de Majorana em 11 dimensões e quebrar ele em 2 objetos de Majorana em 3. O mecanismo é mais ou menos, olhem para 4 dimensões. Quando eu tenho um espinor, estou trabalhando com os espinores em 4 dimensões. Vamos pegar um espinor de Majorana em 4 dimensões, psi. Esse espinor aqui é Majorana em 4 dimensões. Em 3 dimensões, que é a dimensão menos, né? Mas aí eu estou descendo uma dimensão. Vamos pensar ao contrário. Vamos pensar 5 e 4 dimensões. O exemplo que eu queria compartilhar. Então 2 e 3 dimensões. Vamos pegar o exemplo de. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um espinor de Majorana em 11 dimensões. Ele satisfaz a condição de Majorana em 11 dimensões. Agora, quando eu vou. Oi? De 11 é da esquerda, né? Com o chapéu. Esse aqui de 11. Quando eu vou para 10, eu estou mantendo ele Majorana. Mas aí, como o Álvaro notou também, eu poderia pegar ele Majorana vai. Então daria 2 Majorana vai. Então, se eu tenho 2 Majorana vai, é porque eu devo ter uma supergravidade igual a 2.
Então nós estamos vendo que de n igual a 1, b igual a 11, eu vou poder obter mais do que uma possível redução dimensional. Então, na verdade, a gente vai ver que quando nós formos para 10 dimensões, nós temos, na verdade, 4 teorias de supergravidade que são inequivalentes e são derivadas dessa mesma. Nós temos a chamada supergravidade 2A, vamos ver o que é isso. Temos a supergravidade 2D. Temos a supergravidade, que é a redução dimensional, são 3 na verdade. E temos a supergravidade, que vai ser a redução direta de essa que nós estamos fazendo aqui. De n igual a 1, então vai ter a redução dimensional. E, na verdade, vai ser uma supergravidade n igual a 1, também em 10 dimensões. Então tem uma supergravidade n igual a 1 em 10 dimensões, com um só área distinta. Agora eu posso ter